Olá, sou Nanonauta e hoje trago a vocês o terceiro e quarto capítulos desta obra que estou lendo. Capítulo 3. Zhou Mingrui sentiu um alívio imediato ao confirmar seu plano. A sensação de ter um apoio mental fez com que seus medos e inquietações fossem relegados a um canto obscuro de sua mente. Pela primeira vez desde que havia despertado naquele corpo estranho, ele conseguia organizar seus pensamentos e prestar atenção aos fragmentos de memória de Klein. Ele se levantou mecanicamente, caminhou até a válvula do cano de gás e a fechou. A chama da lâmpada na parede tremulou antes de se apagar por completo, lançando o quarto em uma penumbra avermelhada. Zhou Mingrui voltou a se sentar. Seus dedos acariciavam o cilindro de latão do revólver enquanto pressionava a lateral da cabeça, explorando os fragmentos de memória com a dedicação de um espectador atento em uma sala de cinema. As memórias de Klein eram como vidro estilhaçado. Fragmentadas, incompletas, várias partes simplesmente não existiam. Zhou Mingrui encontrou lacunas perturbadoras. Não havia respostas para como o revólver havia chegado às mãos de Klein, se ele realmente havia se suicidado ou sido assassinado, nem para o enigmático todos morrerão, inclusive o escrito no caderno. Tudo isso permanecia um mistério. Até mesmo memórias mais banais e conhecimentos que Klein deveria ter eram nebulosos, reforçando a ideia de que algo estava profundamente errado. Refletindo sobre o estado fragmentado das lembranças, Zhou Mingrui percebeu que, se Klein tivesse que voltar para a universidade, dificilmente conseguiria se formar. Ele se recordava de como Klein, um jovem comum que havia deixado o campus poucos dias atrás, já lutava para acompanhar o ritmo dos outros. Ele precisa comparecer à entrevista no departamento de História da Universidade de Tianjin daqui a 2 dias. Murmurou Zhou Mingrui para si mesmo, enquanto olhava pela janela. A lua vermelha descia lentamente no céu a oeste. O dourado da aurora começava a atingir o horizonte quando sons vindos de dentro do apartamento chamaram sua atenção. O barulho de passos se aproximava. Melissa acordou. Ela é tão pontual quanto sempre foi, Zhou Mingrui comentou baixinho, sentindo um calor estranho no peito ao pensar nela. Por conta das memórias de Klein, ele a via como uma verdadeira irmã mais nova. Contudo, essa sensação conflitava com sua própria consciência. Eu não tenho uma irmã. Melissa era diferente de Klein e Benson. Sua educação básica havia ocorrido em uma escola pública neutra, graças às mudanças nas leis educacionais do Reino de Luen. Desde jovem, ela havia demonstrado um interesse peculiar por engrenagens, molas e rolamentos, sonhando em se tornar uma mecânica de vapor. Benson, compreendendo a importância da educação, sempre a apoiou, mesmo quando as circunstâncias financeiras da família tornavam difícil pagar as taxas escolares. Zhou Mingrui desviou os pensamentos de Melissa ao lembrar que segurava um revólver em sua mão. Isso é um item quase regulado. Vai assustar uma criança. Em pânico, ele abriu a gaveta da escrivaninha e jogou a arma lá dentro, fechando-a com um estrondo. O barulho chamou a atenção de Melissa, que olhou curiosa ao abrir a porta do quarto. O que aconteceu? Ela perguntou, inclinando a cabeça para o lado. Sua aparência juvenil, com pele clara e olhos castanhos, transmitia uma vitalidade que contrastava com o ambiente modesto em que viviam. Zhou Mingrui disfarçou, pegando um objeto qualquer sobre a mesa enquanto pressionava sua têmpora. Para sua surpresa, a ferida em sua cabeça parecia completamente curada. Ele então pegou um relógio de bolso prateado, um dos itens mais valiosos deixados pelo pai deles, um sargento do Exército Real. Ele abriu o relógio, mas logo percebeu que os ponteiros não se moviam. Parece que está quebrado de novo, comentou com um sorriso forçado. Melissa, sem dizer nada, caminhou até ele, pegou o relógio e ajustou seu botão superior com precisão. O tic-tac recomeçou. Zhou Mingrui ficou pasmo. Não era para o botão ser usado apenas para ajustar a hora. Ele se sentiu ainda mais confuso com a competência técnica de Melissa, que parecia olhar para ele com uma mistura de exasperação e paciência. O som distante de um sino vindo de uma catedral ecoou no ar, marcando 6 horas. Melissa sincronizou o relógio com o som antes de devolvê-lo ao irmão. Em seguida, ela se dirigiu ao armário, pegou utensílios para o café da manhã e começou a preparar água quente em um pequeno fogão de carvão.
Apesar da simplicidade, Melissa fazia o melhor possível, compartilhando com Zhou-Mingrui 2 fatias de pão de centeio e uma infusão de folhas inferiores de chá. Enquanto comias, Zhou-Mingrui se pegou refletindo sobre como Klein havia conseguido cometer suicídio sem que Melissa percebesse, mesmo estando tão perto. Ela dormia profundamente? Ou há algo mais nessa história? Seus pensamentos divagavam enquanto ele abria e fechava o relógio de bolso repetidamente. Melissa terminou sua refeição e deu as últimas instruções. Klein, lembre-se de comprar pão fresco hoje. Precisamos de 8 libras. E não esqueça do carneiro e das ervilhas. Sua voz doce carregava a responsabilidade de alguém que precisava cuidar da família. Zhou-Mingrui assentiu, absorvendo as palavras de Melissa. Ela realmente tem cuidado de um irmão que ela acha estar perdido. O pensamento fez sorrir, mas também o deixou inquieto. Após arrumar suas coisas, Melissa se preparou para sair rumo à escola técnica. O longo trajeto a pé era necessário para economizar dinheiro, algo que ela fazia sem reclamar. Antes de sair, lembrou mais uma vez, não compre muita carne. Benson deve voltar no domingo. Assim que Melissa fechou as portas, Zhou-Mingrui suspirou profundamente. Seus pensamentos se voltaram para o ritual de sorte que ele precisava realizar. Desculpe, mas eu realmente quero voltar para casa. Capítulo 4. Os sinos da catedral distante soaram novamente, enchendo o ar com uma cadência imponente. 7 badaladas ecoaram antes que Zhou-Mingrui se levantasse lentamente de sua cadeira. Caminhou até o armário, de onde retirou suas roupas. Vestiu um colete preto, acompanhado de um terno elegante e calças ajustadas, finalizando com um chapéu alto cortado pela metade. O reflexo no espelho lhe trouxe à mente a imagem de um personagem em um drama inglês ambientado na era vitoriana. Ele balançou a cabeça, rindo de si mesmo. Não vou a uma entrevista, só estou indo comprar ingredientes para o ritual de aumento de sorte, murmurou em tom baixo. Embora consciente de que não havia necessidade de formalidade, Klein, ou melhor, Zhou-Mingrui, como agora se chamava em sua nova realidade, mantinha o hábito de vestir seu único traje decente. Despiu o terno e o colete, substituindo-os por um casaco marrom amarelado e um chapéu de feltro arredondado da mesma cor. Pronto, parecia mais adequado para o que tinha em mente. Caminhou até a cama e ergueu uma almofada quadrada. Com movimentos precisos, enfiou a mão em um pequeno buraco oculto, tateando até encontrar uma camada intermediária. De lá, puxou um maço de notas desbotadas. Contou rapidamente, 8 notas, incluindo 2 de 5 soli e o restante de 1 soli. Este era todo o dinheiro disponível de Benson, seu irmão. Até mesmo o orçamento para os próximos 3 dias estava incluído ali. Observou as notas por um momento, sentindo o cheiro característico da tinta que marcava o papel. Um sorriso involuntário surgiu. O design delas é lindo. Até o severo George III com seus bigodes ganha certo charme, murmurou para si. Depois de um breve momento de admiração, separou 2 notas de 1 soli, enrolou o restante e devolveu ao esconderijo. Alisou o tecido para garantir que a camuflagem estivesse perfeita, dobrando cuidadosamente as notas separadas antes de guardá-las no bolso esquerdo do casaco. No bolso das calças, ficaram apenas alguns pence. Preparado, pegou a chave, colocou-a no bolso direito, apanhou uma sacola de papel marrom e dirigiu-se à porta. No entanto, parou abruptamente, franzindo o senho. A memória da morte de Klein era uma sombra constante. O suicídio parecia carregado de mistério. E se um infortúnio o atingisse assim que saísse? Após refletir, retornou à escrivaninha, abriu uma gaveta e retirou um revólver de latão brilhante. Pesou a arma nas mãos. Era a única coisa que tinha para se proteger. Mesmo sem saber atirar, o simples fato de mostrar o revólver já seria intimidador. Verificando o tambor, alinhou a câmara vazia ao martelo, prevenindo disparos acidentais. Com a arma cuidadosamente escondida no bolso do casaco, sua mão esquerda permaneceu lá dentro, segurando tanto o dinheiro quanto o cabo do revólver. Finalmente, abriu a porta e saiu. No corredor, a penumbra persistia, iluminada apenas pela luz tênue de uma janela ao final. Desceu as escadas rapidamente,
cruzando a soleira para ser saudado pelo brilho do sol. Apesar de ser verão, Tingen, situada no norte do reino Loen, tinha um clima ameno. Mesmo assim, as ruas eram um mosaico de sujeira e água estagnada. Os gritos dos vendedores ambulantes encheram o ar. Peixes frescos do porto, só 5 pence. Muffins quentes. Sopas revigorantes. Verduras fresquinhas direto da fazenda. A mistura de cheiros era pungente, oscilando entre o delicioso e o desagradável. Zhou passou pela multidão, caminhando de forma discreta e atento a possíveis batedores de carteira. Crianças maltrapilhas corriam pelos becos, explorando qualquer oportunidade. Ao alcançar um trecho menos movimentado, endireitou a postura e olhou adiante. Havia um músico tocando acordeão na calçada, cercado por crianças desnutridas que dançavam com alegria. Pouco depois, ele virou na direção da Smirin Bakery. Wendy Smirin, a dona, era uma senhora de mais de 70 anos, sempre sorridente. 8 pães de centeio, por favor, disse Zhou Mingrui. Onde está Benson? Ainda não voltou? Perguntou a senhora. Ele respondeu vagamente, mas o tom brincalhão de Wendy o fez sorrir. Enquanto ela embalava o pedido, comentou sobre suas perspectivas. Agora que você é um graduado em História, logo terá um bom emprego. Já está na hora de sair daquele apartamento apertado. Zhou Mingrui respondeu com uma risada sem graça. Se Klein conseguisse um emprego na universidade, sua situação familiar melhoraria drasticamente. Mas, sem conexões e com conhecimento fragmentado, suas chances eram incertas. Com um pão em mãos, atravessou a rua em direção ao mercado. No caminho, passou por uma praça onde clowns distribuíam panfletos. Um espetáculo de circo amanhã à noite. Melissa adoraria isso, pensou. Contudo, não sabia se poderia arcar com o ingresso. Antes de perguntar sobre o preço, foi abordado por uma mulher de chapéu pontudo e vestido preto. Gostaria de uma adivinhação? Ofereceu ela. Zhou Mingrui hesitou. O termo tarô ressoou em sua mente, conectando-se aos fragmentos de memória que tinha. Inspirado pela curiosidade, aceitou. Se for gratuito, eu aceito. O sorriso da mulher confirmou sua sorte.